Oi, pessoal. Então vamos já início à nossa revisão de história, falando sobre o movimento iluminista. Quando eu expliquei nas aulas anteriores falando sobre o iluminismo ele foi um movimento que surgiu no século XVIII na França, com o objetivo de acabar com o poder absoluto do rei. Todo mundo se lembra que até o século XVIII existia lá na Europa, na França, na Inglaterra, em outros países da Europa, existiam reis que tinham poderes absolutos, que mandavam na política, na economia, na sociedade. E também a gente vai observar que a França foi o país que que mais representou o poder absolutista. A gente vai observar que o iluminismo ele foi um movimento intelectual, ou seja, um movimento de ideias. Um grupo de homens se reuniram lá na França, se reuniram na Inglaterra, principalmente na França, com o objetivo de formar ideias, e essas ideias poderiam ser colocadas em práticas pela sociedade para acabar com o poder dos reis absolutistas. Então a gente vê que o iluminismo é um movimento conjunto de ideias que são colocadas em práticas para acabar com a sociedade absolutista. Se a gente observar, por exemplo, a definição aí, o iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII lá na Europa, que defendia que, para que uma sociedade se livrasse da escuridão, que era do absolutismo, ou chamado de antigo regime, e a população deveria utilizar a razão, deveria utilizar a luz. Então a gente vai observar que esse movimento ele se chama iluminismo exatamente por esse motivo, porque as pessoas utilizando as suas ideias, utilizando as ideias do iluminismo, elas poderiam iluminar o mundo. No momento em que a população começasse a utilizar a sua razão, ela poderia iluminar o mundo e tudo que existisse então ao seu redor. A gente vê então por isso que esse movimento, esse período da nossa história é chamado de iluminismo. O iluminismo então foi esse grupo de pessoas, foi esse movimento intelectual no qual as pessoas se reuniam para formar ideias e ajudar a população a se libertar da escuridão que era representado pelo antigo regime ou pelo absolutismo. Ou seja, foi um conjunto de ideias, o iluminismo foi um movimento de ideias que faziam com que as pessoas utilizassem a razão para acabar com o poder dos reis absolutistas. Esses pensadores eles queriam trazer novos conhecimentos para a sociedade. A gente vai observar que haviam três objetivos então do iluminismo. Ele queria dar liberdade à população, que as pessoas tivessem liberdade econômica, liberdade política. A gente vai observar que existia três críticas do iluminismo contra o poder do rei. Primeiro, que era contra a economia do rei, que era chamado de mercantilismo. Ou seja, o mercantilismo significava o quê? Era uma economia na qual os reis controlavam tudo o que era produzido e o que era vendido e até o preço que era produzido. Então, as pessoas não tinham liberdade comercial. Então, a primeira crítica do iluminismo é o mercantilismo, a economia dos reis. Segundo, o absolutismo monárquico, ou seja, o iluminismo, esses homens, né, o iluminismo, que é desse movimento de ideias, criticava principalmente o poder dos reis absolutistas, né, que poderiam fazer tudo e todos, e o que bem quisessem. E a terceira crítica do iluminismo era criticar o poder da Igreja Católica e as verdades reveladas pela fé. A gente vai observar que a Igreja Católica até o século XVIII tinha grande poder e assim forçava a população a aceitar apenas o que ela dissesse, né? E ninguém poderia ser questionado. E a gente vai observar então que, afinal, esse movimento de ideias, ele queria o que, afinal? A gente vai observar que ele desejava a liberdade econômica, ou seja, que o rei e que o Estado não pudessem mais mandar na economia, então eles queriam liberdade econômica. Eles acreditavam principalmente no uso da razão e no uso da ciência, e eles também principalmente queriam acabar com o poder do rei. Por isso que a gente vai observar que eles queriam o quê? Que a burguesia, no caso os comerciantes, tivessem grande poder sobre o mundo e não mais o rei.
Então a gente vê que esse movimento iluminismo, ele tinha o objetivo de desenvolver o comércio, ele queria que as pessoas não acreditassem mais no rei absolutista, que as pessoas não acreditassem mais na Igreja Católica, e eles, enfim, desejavam que houvesse o que as pessoas acreditassem, principalmente na razão e também na ciência, claro. A gente vai observar que existiram vários pensadores que fizeram parte do movimento, que era tipo um movimento de, vamos dizer assim, um movimento que criticava os governantes naquele período. O iluminismo, afinal, era um movimento de manifestantes e esse grupo, esse movimento de ideias, era um movimento chamado um movimento intelectual, ou seja, um movimento que produzia ideias para criticar o rei e a forma como ele governava. A gente vai observar que existiram vários pensadores iluministas que criticavam a sociedade governada pelo rei absolutista. Nós temos aí, por exemplo, Voltaire, certo? O nome dele era François-Marie Arouet. A gente vai observar que ele detestava a Igreja Católica e, principalmente, a prepotência dos poderosos. A gente vai observar, nós temos aí Montesquieu. Montesquieu, ele criou um livro chamado O Espírito da Lei. A gente vê que Montesquieu, ele diz, para que o rei não tenha poderes absolutos, a gente vai dizer que é necessário pegar o poder do rei e dividi-lo em três partes. Foi aí que ele criou a divisão dos poderes em três: legislativo, o executivo e o poder judiciário. Ele era a favor de uma monarquia, mas que o rei não fosse autoritário. Ele fosse uma pessoa que respeitasse o direito da população. Rousseau, a gente vê, Jean-Jacques Rousseau, ele criou um livro chamado Contrato Social. Ele disse que era necessário que o Estado ele tivesse democracia, né? Ele afirmou que o rei ele deveria governar o seu país de acordo com a vontade do povo e, principalmente, ele deveria oferecer democracia, igualdade entre a população. Então, a gente vai observar que ele defendia principalmente o direito dos comerciantes. Rousseau, ele costumava utilizar uma frase chamada de "um homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe". Então a gente vê que ele dizia que o rei ele só poderia governar de acordo com a vontade da sociedade. Por último, havia então um filósofo, claro que existiam outros, entre eles nós vamos ter aí chamado de Diderot. A gente vai observar que Diderot ele era contra o poder da Igreja Católica e contra o rei. Por isso que ele costumava utilizar uma frase muito importante chamada de "o homem só será feliz quando o último rei foi enforcado nas tripas do último padre". Ou seja, todos os iluministas, eles detestavam, eles queriam acabar com o poder do rei e também acabar com o poder da Igreja Católica. A gente vê que os iluministas criaram um livro e esse livro ele teria todas as suas ideias do iluminismo. Por exemplo, a gente vê aí eles criaram um livro chamado de Enciclopédia, que estava tratando de vários assuntos. Estava tratando então de filosofia, de todas as ideias dos reis, todas as ideias dos filósofos iluministas. A gente vai observar que as ideias dos reis e dos filósofos iluministas, como Diderot, D'Alembert, eles decidiram então reunir todo o conhecimento desses homens e eles criaram então esse livro para espalhar suas ideias pela sociedade. A gente vai observar que esse livro é chamado de Enciclopédia, que era dividido em 35 volumes. A gente vê quais eram as mudanças que eles queriam fazer, pessoal. Primeiro, a mudança que eles queriam fazer em relação à economia. Havia duas diferenças relacionadas à economia. Nós vamos ver que, de um lado, havia os iluministas que defendiam que Francis Kirchner, que a riqueza ela deveria vir da agricultura, sem a interferência do Estado. A gente vê que era chamado de fisiocracia. E havia outra parte dos iluministas, que eram mais liberais, mais livres, liderados por Adam Smith. Ele dizia que a riqueza ela não vem da agricultura, ela vem do trabalho do homem. E a gente vai observar que ele vai lançar as ideias do liberalismo econômico, ou seja, tudo que é produzido
deve ser vendido livremente e o Estado ele não pode controlar a sociedade. Naquela época, muitos reis, para não perderem o poder, eles aceitaram as ideias iluministas só para não perderem o seu poder. Exemplo disso a gente vai dizer que esses reis eles eram chamados de déspotas esclarecidos. Déspota é uma pessoa autoritária. Esclarecido porque esse rei, além de ser autoritário, ele fingia que aceitava as ideias esclarecidas, as ideias dos iluministas. A gente vai observar então que existiam vários exemplos de reis absolutistas. Frederico II, da Prússia, Catarina da Rússia e também o Marquês de Pombal, de Portugal.